Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Synology NAS. Nesse vídeo específico nós vamos mostrar como você pode instalar OpenVPN no seu Synology NAS. Antes que você fique se perguntando o que seria OpenVPN, eu vou te responder. OpenVPN seria uma opção de VPN na qual simularia que você estivesse na sua rede, mesmo estando em qualquer lugar do mundo. Isso é um pouco diferente dos outros provedores de VPN, na qual simularia que você estivesse em outro país, mas sim que você tem acesso a todo o seu sistema de Synology ou toda a sua network, do mesmo jeito que você estaria dentro do seu network. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Primeiramente, você tem que saber se por acaso o seu roteador permite fazer port forwarding, ou pelo menos o seu ISP permite que você faça port forwarding. Caso você não tenha permissão de fazer port forwarding ou não consiga abrir nenhuma porta, essa instalação de OpenVPN vai ser totalmente irrelevante. Por isso mesmo, se por acaso você quiser instalar uma VPN, mesmo você não podendo fazer port forwarding, tem outros vídeos na qual eu mostrei como fazer essa instalação sem precisar fazer nenhum port forwarding. Olha o link na descrição, na qual eu vou colocar alguns links e você pode acompanhar esses vídeos. Mesmo assim, pressupondo que você pode abrir uma porta no seu roteador, nós vamos explicar passo a passo como fazer essa instalação do OpenVPN. Primeira coisa, nós vamos explicar o que é VPN. VPN é um aplicativo na qual permite que você conecte qualquer dispositivo fora da rede, simulando que você estaria na sua rede. E essa OpenVPN seria um serviço muito seguro na qual muitos provedores e muitas empresas utilizam porque ele é simples e ele garante uma proteção maior. Então, desse jeito, primeira coisa, nós vamos entrar aqui no meu Synology NAS. Esse Synology NAS seria uma máquina virtual na qual eu mostrei como você poderia utilizar o Quick Connect e qual que seriam os lados positivos e negativos de usar esse sistema. Mesmo assim, nós não vamos precisar mais usar esse Quick Connect e vamos garantir que todo o seu tráfego, toda a proteção do seu tráfego está feito através da sua rede ou através do seu Synology NAS. Então, desse jeito, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é vir aqui no Pack Center e vamos instalar o aplicativo chamado VPN. Então, se por acaso nós procurar como VPN e dar Enter, ele vai aparecer esse serviço como VPN Service. Primeira coisa, você tem que instalar esse serviço para que você pode começar a fazer a configuração. Então, desse jeito, vamos esperar ele terminar de fazer a instalação e daí nós vamos ir para a próxima etapa. Uma vez esse serviço instalado, nós podemos abrir esse OpenVPN, na qual vai aparecer essa tela sem nenhuma configuração. Se a gente abrir essa tela, nós temos diferentes tipos de VPNs que nós vamos poder utilizar. A primeira seria PPTP, a segunda seria OpenVPN e essa terceira IPsec ou L2TP. No nosso caso, nós vamos utilizar especificamente o OpenVPN. Uma das vantagens de você utilizar o OpenVPN diretamente no seu Synology NAS é que você pode ter uma lista de todos os usuários que estariam conectados e, além do mais, você pode desconectar ou você pode bloquear esses usuários. Então, não necessariamente que o usuário tem que ter só a chave de configuração, mas sim ele tem que ter o login do seu Synology NAS. Assim, desse jeito, você pode garantir que todos os seus usuários que utilizam o seu Synology NAS têm acesso. Então, para isso, nós podemos vir aqui na parte privilégio, nós podemos verificar quais são os usuários que teriam acesso e quais os usuários que não teriam acesso. Porque futuramente nós vamos querer parar de utilizar o Quick Connect, então é interessante você garantir que todos os usuários do seu NAS tenham acesso a essa VPN. Caso contrário, se o meu usuário Cyberlab tentar acessar essa VPN e eu não estiver permitindo, ele não vai ter acesso. Então, desse jeito, seria um ponto adicional para nossa VPN. A primeira etapa de configuração dessa OpenVPN, você tem que definir qual que seria o network que ele estaria utilizando. Então, se por acaso a gente vir aqui em Geral Settings, nós podemos definir qual que seria o network que ele está utilizando. Porque essa máquina virtual só tem um LAN, então eu não tenho muitas opções de network. Caso ele tivesse várias conexões, eu posso definir qual das conexões que vai ser encaminhada pelo port forwarding, qual das conexões vai ter o acesso externo. Então, aqui nós escolhemos o único disponível.
Além do mais, nós podemos escolher o Local Users, na qual garantirá que todos os usuários cadastrados, ou pelo menos todos os usuários que tiverem a permissão no meu Synology NAS, utilizando o mesmo login e mesma senha, vão poder acessar utilizando a OpenVPN. A única coisa que vale a pena lembrar é que se por acaso você configurou esse serviço utilizando um Microsoft ou algum outro serviço parecido com isso, você só pode escolher uma dessas opções. Ou vai ser Local Users, ou vai ser Microsoft ou outro sistema de autenticação. Então tenha isso em mente. Outra coisa que a OpenVPN pode garantir para você é essa questão de autoblock. Se a gente clicar nesse autoblock, ele vai funcionar com o mesmo padrão que seria o brute force. Então, se por acaso a pessoa tentar a senha 10 vezes num período de 5 minutos, esse IP vai ser bloqueado. E se por acaso você não ativar esse Enable Expired Block, significa que ele vai ser bloqueado até você ir manualmente aqui no Allowed Block List e vir aqui e desbloquear esse serviço. Então tenha isso em mente. Agora voltando aqui para o nosso OpenVPN, a configuração que nós vamos ter que fazer seria aqui na questão de OpenVPN. Então nós vamos abrir essa configuração e aqui nós podemos ativar. Para simplesmente ativar é super simples, nós podemos simplesmente colocar Enable OpenVPN Service. Aqui como standard ele vai aparecer o nosso IP address. Lembrando, se por acaso você utilizar esse mesmo IP address, ele pode dar conflito, então tenta utilizar um que você não utiliza para o seu roteador. Agora nós podemos definir o quanto de conexões que nós queremos, nós podemos ter de 5 a 10 conexões, ao mesmo tempo nós podemos conectar uma limite de contas. O que significa? Se por acaso nós tiver 50 contas e nós só queremos que 40 contas sejam conectadas ao mesmo tempo, nós podemos limitar esse acesso. Então, lembre, só vale a pena limitar se por acaso sua internet estiver bloqueando. Caso contrário, você pode deixar 3 ou você pode deixar a quantidade de usuários que você tiver. Próxima etapa seria a porta que você estiver configurando. Você pode escolher qualquer porta que você quiser, vamos supor que eu quero a porta 7780 ou qualquer número aleatório, mas lembrando, esse número aleatório tem que ser diferente de qualquer configuração que você tiver do seu container, no seu Docker, ou qualquer número diferente que você não estiver utilizando. Então não tente colocar 80 ou 443 ou 500, porque ele não vai funcionar, ele vai dar conflito. Próximo seria o protocolo que você está utilizando. Eu deixaria o UDP, a não ser que ele não funcione e a porta não seja aberta, daí então você tentaria utilizar o TCP. Então, inicialmente nós vamos fazer o teste utilizando o UDP, o protocolo. Se por acaso minha porta for bloqueada pelo meu roteador, eu vou mudar para TCP e testar se ele realmente desbloqueia. O resto das configurações eu sugiro você deixar exatamente as mesmas para garantir que não existe nenhum conflito, a não ser que você tenha algum motivo específico para mudar, deixe essas mesmas configurações. Agora nós vamos deixar essa opção ativada e nós podemos permitir essa opção ou não. Essa opção, se você permitir, significa que os usuários que tentarem conectar no seu network vão poder tentar entrar em outros serviços. Vamos supor que você tem esse NAS e você tem mais um Raspberry Pi e você tem mais roteador e mais outros aplicativos. Se por acaso você não ativar essa opção, os usuários só vão ter acesso especificamente ao IP 192.168.1.100, mas se você ativar, eles vão ter acesso a todo o seu network. Então, se é interessante fazer isso, lembre de você ativar, senão você deixa desativado. Outra coisa que é interessante para garantir um pouco mais de segurança seria TSL Authentic Key. Lembrando, se você ativar essa opção e você já tiver exportado alguma configuração, ela vai ter que ser exportada novamente, então é bom você ativar já de cara, ou se não, se você ativar depois, você tem que exportar essa configuração e atualizar todos os usuários. Então, tendo essas etapas configuradas, nós podemos aplicar esse serviço. Agora ele fala que você tem que abrir essa porta 7780 no seu roteador. Então nós vamos abrir essa porta aqui alguns minutinhos. E agora você poderia exportar essa configuração. Antes da gente ir no nosso roteador, nós vamos ter que configurar o nosso firewall. Como instante, o firewall está na parte de serviço e vim aqui na parte firewall. Se por acaso você não ativou esse serviço, então você não precisa fazer nenhuma configuração. Mas eu sugiro você configurar, então eu vou colocar Enable Firewall e vou colocar Edit Roles.
aqui que seria onde você vai adicionar as regras que você quer. Então agora nós vamos vir na parte Create a New Rule, e agora nós vamos selecionar um aplicativo. Se a gente colocar selecionar um aplicativo, nós vamos vir aqui na parte de VPN Service e nós vamos utilizar o nosso OpenVPN, exatamente o mesmo que nós definimos anteriormente, e vamos colocar OK. E agora nós não precisamos configurar mais nada, porque nós não queremos que um IP específico seja aberto, mas sim qualquer IP que estiver tentando conectar na nossa rede e colocar OK. O próximo protocolo que nós vamos ter que fazer é permitir que os usuários tenham acesso a esse Synology. Então nós vamos colocar Create, nós vamos selecionar um IP específico e vamos colocar Selecionar. Aqui nós podemos colocar um subnet e nós vamos usar o mesmo subnet que nós tínhamos utilizado no nosso OpenVPN. Então nós vamos vir aqui e ele está como 10, 8, 0, e nós vamos colocar 0. Então nós vamos voltar aqui e vamos colocar 10.8.0.0 e o mask nós vamos colocar 255.255.255.0. E agora nós podemos colocar OK e vamos colocar OK. Assim, todos esses IP address vão ter acesso. Caso você não coloque isso, na hora que você tentar acessar, ele vai estar bloqueado. Então, nós vamos colocar OK, vamos colocar OK e vamos colocar Aplicar. Agora sim, nós podemos ir no nosso roteador e liberar essa porta 7780 que nós configuramos. Então, se a gente vir aqui no nosso roteador, no meu caso eu estou utilizando o Unify, porém cada roteador vai ser um pouco diferente para a configuração do port forwarding. Então tenha isso em mente antes de você tentar configurar, porque se você não souber como fazer isso, não vai funcionar. Então tente procurar na internet especificamente para o seu roteador. Mesmo assim, nós estamos utilizando o meu Unify, então eu posso vir aqui e colocar Create Entry, posso colocar o nome, então seria OpenVPN, posso deixar com N, vou colocar a porta 7780, posso deixar exatamente a mesma porta 7780, e agora eu vou colocar o IP address da minha máquina, vou colocar 192.68.1.100. E agora o protocolo que eu estaria utilizando seria o UDP, mesmo que eu tinha configurado, e vou colocar Add Entry. Agora nós acabamos de abrir essa porta. No meu caso eu tinha uma outra VPN funcionando, então por isso mesmo eu vou ter duas, mas você acabou de abrir a tua porta. Feito isso, nós podemos voltar no nosso Synology NAS e agora nós vamos ter que configurar o nosso Dynamic DNS. Por que eu quero configurar o Dynamic DNS? Porque toda vez que eu reiniciar meu roteador, pode ser que meu IP address mude, e se por acaso eu fiz essa configuração para o OpenVPN específico para aquele IP address, e se por acaso ele reiniciar o sistema, meu IP vai mudar e toda a minha configuração não vai ser válida mais. Então tenha isso em mente. Outra coisa, se por acaso você for uma empresa e tiver um IP fixo ou talvez um DNS diretamente para esse IP, então você não precisa fazer essa configuração, mas no meu caso eu quero utilizar o DNS da Synology para fazer essa configuração. Então nós vamos vir agora aqui de volta no meu painel, e nós vamos vir no External Access, e aqui que tinha o meu Quick Connect, eu posso vir no meu DDNS e vamos criar um novo DDNS. Se por acaso você tiver um site específico, você pode utilizar nesse momento e pode escolher um dessa lista, mas no meu caso eu vou utilizar o próprio DNS da Synology. Aqui ele já compilou minhas informações e aqui eu posso colocar meu host. Então eu vou colocar Cyberlab e vou testar a conexão. Se por acaso minha conexão for feita com sucesso, ele vai aparecer aqui como normal, então eu posso ativar essa conexão. Uma vez ativado, vai aparecer essa informação como status normal e last update. Então agora sim eu posso vir aqui na minha OpenVPN e exportar essa configuração. Agora eu tenho que abrir esse arquivo de configuração, então eu posso abrir com o meu Notepad. Então vou vir aqui e colocar meu Notepad. E agora aqui seria todas as informações da configuração. A única coisa que eu precisaria mudar seria esse Your IP Server, então eu vou colocar o mesmo do meu DNS. E eu não gostaria de colocar meu IP local, porque se ele mudar, eu vou perder essa configuração. Agora, se por acaso eu salvar, nós podemos importar no OpenVPN e começar a utilizar, mas antes de a gente começar a utilizar ou fazer qualquer coisa, nós vamos explicar um pouco desse Redirect Gateway DF1. O que significa? Se por acaso eu retirar essa configuração ou tirar isso aqui, significa que toda a internet ou todo o tráfego vai passar pela minha VPN para o meu servidor e daí pela internet. Se por acaso você estiver em qualquer lugar e você quer que todo o seu tráfego seja passado diretamente para esse OpenVPN,
eu sugiro você ativar essa opção. Caso você tiver vários usuários e você quer que, se por acaso eles abrirem o YouTube, o tráfego não vai diretamente para o seu Synology antes de ir para a internet, só quando você acessar os IPs específicos, os serviços específicos, daí ele vai ir pelo seu Synology. Então eu sugiro você desativar. Então cada caso vai ser diferente. Eu normalmente deixo desativado porque eu não quero esconder meu tráfego se eu entro no YouTube ou entro no meu e-mail, mas eu quero ter acesso à minha rede local. Então, feito isso, nós podemos salvar essa configuração e nós podemos fechar. Então, a próxima etapa seria instalar o OpenVPN no nosso computador. Então, você pode vir aqui e fazer o download desse sistema. Uma vez instalado esse serviço, nós temos essa página na qual nós podemos copiar o arquivo de configuração. Então, para isso, nós vamos pegar esse arquivo openvpn.openvpn e vamos colar essa configuração. Como standard, ele vai aparecer meu DNS e aqui eu posso colocar o meu usuário. Vou colocar Sauberlab e posso salvar minha senha se por acaso eu quiser. Ou também eu poderia deixar isso branco se por acaso eu quiser fazer o login todas as vezes. Então agora eu posso vir e colocar conectar. Uma vez conectado, ele vai aparecer essa página, na qual vai mostrar que existe um tráfego nesse serviço. Então está tendo bytes de entrada e bytes de saída. Desse jeito, nós vamos ter acesso ao nosso network local. Para conectar esse serviço, nós vamos colocar exatamente esse mesmo IP address, então vai ser //192.68.1.100 e vou dar Enter. Ele vai pedir para você logar, então vou colocar meu usuário. Se por acaso eu quiser lembrar dessas credenciais, eu posso colocar Remember My Credentials e put OK. Então agora eu já tenho acesso ao meu Synology NAS em qualquer lugar que eu quiser. Eu posso acessar isso, eu posso acessar minhas fotos e posso ter acesso. Depois disso, você pode mapear esse usuário e pode utilizar ele de acordo com suas necessidades. Teria mais algumas configurações que se poderia fazer, como Static Route, na qual você pode adicionar esse Synology e adicionar essa interface. Então, desse jeito, esse sistema simularia que você realmente está conectado ao seu roteador. Porém, nós não vamos explicar muito essa etapa porque vai ser um pouco mais complexo, mas sempre você teria essa opção também. Outra coisa que vale a pena lembrar, se a gente voltar no nosso Synology, vir aqui no nosso VPN e vir agora na parte de Connections, nós temos os dispositivos que estão conectados. Aqui seria o IP do meu cliente, aqui seria o IP dinâmico e ele aparece o protocolo e o tempo de conexão. Se por acaso eu quiser desconectar esse cliente, eu posso simplesmente selecionar ele e colocar desconectar. Além do mais, nós vamos ter o log do que aconteceu e quais são os serviços que está acontecendo nesse exato momento. Assim, nós sabemos quantas vezes que os usuários conectaram, quais são os usuários conectados e você tem todo o histórico disso. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Se por acaso vocês gostaram desse vídeo, acharam interessante, então não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!